ele respeita as suas deliberações, vamos dizer, o que você resolveu, as suas resoluções, as suas decisões pessoais. Isso é seríssimo. Eles são muito mais sensíveis do que a gente pensa ao problema de evitar o estupro evolutivo. De modo que eles não põem a mão na cumbuca para piorar e fazer uma interpretação grupo kármica conosco. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Olha a sensibilidade disso e o alcance que isso tem na vida da gente. Quanta mãe não força a barra em cima do filho? Quanto professor não força a barra em cima dos alunos? O que é que eu tenho falado da minha vida inteira? Todo mundo me conhece. Por exemplo, a Marina está aí. Sabe esses anos todos, desde que nós começamos com o trabalho no Instituto. Eu sempre chego nos meus cursos, eu hoje não falo mais porque todo mundo já sabe disso, e aqui no CAE, que a gente está morando aí, isso é mais do que normal. Mas eu chego e falo assim, eu não estou aqui para convencer ninguém. Não tenho a mínima intenção de persuadir aos outros. Eu estou aqui para informar. Se vocês veem que a minha informação é boa, muito bem. Se não vem, esqueça que vocês estiveram aqui, esqueça que me viram. A primeira coisa que tem mais é isso. Não acredite em nada que eu estou falando. Faça a sua experiência, esqueça o que eu falei. De modo que, por que isso? Uma outra coisa que eu sempre falei nos meus cursos, principalmente no avançado lá que precisava. Eu não posso entender as coisas da Conscienciologia no seu lugar. A apreensão é sua. Eu dou a informação. Agora, estou aqui para debater, para discutir, para enfrentar a refutaciologia daquilo que tiver. O caso é esse. Então, vamos entender. Onde é que eu aprendi essa técnica? Com o Serenão, foi com o transmentor. Vocês não vão ver. Eu tenho minhas posições bem sérias. Alguns acham até que eu sou, às vezes, um certo professor exigente. Ok, é a vovozinha. Mas eu nunca impus nada. Vocês estão entendendo? Imposição, não. A pessoa faz o que bem entender. Todo mundo me conhece há muito tempo. Sabe como é que é isso? Eu dou liberdade para o processo. Agora, veja. A vida humana não é fácil fazer isso. Eu sei. As paixões das pessoas são enormes. Elas vêm, são avassaladoras. Elas envolvem você. Isso é um problemão. Então você tem que sair e viver a cavaleiro, equidistante dessa condição. Isso já é evoluciologia. É assim que nós vamos começar a entender o que é que o transmentor pensa. O que me interessa é pensionizar mais ou menos igual ele. Não há identidade de consciências, não existe almas gêmeas. Ninguém é igualzinho ao outro. Mas veja, nós podemos chegar perto. E para isso existem modelos. E o Serenão é o nosso modelo básico. Mas veja, é preferível o evoluciólogo porque ele está mais acessível. Entende? Eu, por exemplo, sempre tive mais contato com o evoluciólogo, principalmente o transmentor, do que com os serenões, que o negócio é muito mais raro. Então, vamos entender. Há uma interdependência sem dependências. E ninguém está querendo impor ideias, fazer inculcação ou levar qualquer coisa nesse sentido. Isso é muito importante. Agora, nessa situação toda, olhando a escala que está ali, a coisa mais séria, nós temos que olhar ali o objetivo imediato, que é a dispersidade. A dispersidade é o 9. Então, veja, o evoluciólogo é o 12, lá, no item, no nível que está lá. Então, a dispersidade é o caminho. Agora, outra coisa séria. Nós temos que fazer aquilo que eu sempre falo, que na vida, por exemplo, o universo, o cosmos, as coisas não são uniformes. Não há, por exemplo, um problema assim de tudo igualzinho. As coisas são assimétricas, elas não são simétricas. Então, importa demais para nós examinar que as pessoas, portanto, elas precisam de procurar a afinidade dos contrários. A vida humana é tão perfeita, por exemplo, para fazer uma dupla evolutiva, não se faz com dois. Quando faz, há um processo patológico. Então, por exemplo, união de homossexuais, união de lésbicas, isso é antifisiológico.
A fisiologia humana, a biologia humana, o processo que nós temos aí, é a afinidade dos contrários. Há uma reentrância e uma protuberância dominando o processo de sexo. Olha, entre reentrância e protuberância há uma diferença enorme. Vale é uma coisa, montanha é outra. Vamos examinar, olha só, olha a diferença. Agora veja, é justamente essa diferença com a afinidade dos contrários é que a gente tem que entender na questão da evolução. Então, nós podemos conviver com os outros. Agora, a coisa mais séria que tem na questão do evoluciólogo é o seguinte: ele tem conosco a vivência total e completa, olha bem o que eu estou falando, do binômio, sabe? Admiração, discordância. Se ele não tivesse, nós estávamos perdidos. Vocês estão entendendo? Ele nos admira, mas ele discorda da parte que nós não evoluímos. O professor é a mesma coisa. Se o professor não tem ainda a consciência do binômio, admiração, discordância, ele não vai se dar bem com os alunos. Eles têm que saber que o aluno estudou menos do que ele até o momento. Então ele tem que ter admiração, porque ele vê que o aluno é promissor, ele promete, ele vai longe, ele vai conseguir até mais do que ele. Então, é muito importante nós entendermos a mentalidade, a pensionização, o modo do micro-universo consciencial do evoluciólogo. Então, ele é movido pela admiração e discordância. Vocês estão entendendo? Ele não está de acordo com as nossas tolices, mas ele tem paciência conosco, que sabe que um dia essas tolices aparecem, como aconteceu com ele. Está claro? Agora, isso chama-se afinidade dos contrários, binômio, admiração, discordância. Isso é importantíssimo da evoluciologia. Agora, outra coisa, ele tem duas coisas sérias no convívio com qualquer um de nós temos que ter isso. É o respeito e a aprendizagem. Ele respeita as nossas insuficiências, mas ele está sempre atento ao processo de aprendizagem. Ele mesmo fazendo o que ele faz, ele ainda aprende conosco. O transmentor já me falou isso muitas vezes. Agora, então vamos entender bem, não é só ele que ensina a gente, nós ensinamos a ele. Vamos entender bem isso. É lógico que o percentual aí é de 1 para 99%, mas a coisa funciona. Por quê? Nós somos tão diferentes, temos tantas ideias diferentes, há tanta originalidade em cada um, porque nós somos consciências super poliédricas, é muita faceta que o povo tem, que às vezes, um erro que a gente está cometendo, ele nunca tinha cometido na vida dele, então ele vai estudar o erro através da gente. Vocês estão começando a entender? Como é que a gente tem coisa para ensinar para ele? É uma pena que sejam uns troços meio fedorento, alteradíssimos, mas a coisa existe. Então, além do respeito e da aprendizagem mútua, existe a honestidade e a lealdade. Eles são, todos essas consciências, além dos amparadores, inclusive os amparadores, mostram uma honestidade enorme e uma lealdade ininterrupta nas coisas que ele faz. Uma outra coisa séria, eles não trabalham na evoluciologia na base de privilégio. Não há pistolão, não há atravessamentos, nada disso. O processo não tem privilégios. Tudo depende da ficha. Eles são especialistas em fichas individuais de tudo quanto é tipo. Essa é uma das coisas dele. Por quê? O evoluciólogo, o que seria? É o programador de ProEx. São eles aqui que olharam como é que é a ProEx nossa aqui. Então, por exemplo, um dos maiores que nos afetam dentro da CCCI e da Conscienciologia aqui é justamente o transmentor. Por isso que eu tenho contato com ele, com essas coisas todas, esses anos todos, muito antes de começar meu trabalho público da Conscienciologia. Agora, outra coisa, ele é o maior parageneticista. É o homem que mais conhece processo de retrogenético ou paragenético. Isso é importantíssimo. E outra coisa, ele conhece pontualmente cada um daqueles que ele está trabalhando e também no conjunto do processo teórico e prático. Uma outra coisa, o evoluciólogo nada mais é do que uma consciência bússola.
É uma consciência bússola do início, que está começando. Mas ele é. Uma outra coisa.